Shalom, shalom, meus amados, a paz do Senhor a todos, meus amados. Deixa eu dar uma pequena explicação aqui rapidamente para vocês, referente a algumas dúvidas que o pessoal andou mandando aí para mim, tá no meu WhatsApp pessoal. Então o pessoal tá mandando, perguntando, né? De qual religião, que estilo é esse, né? Meus amados, me perdoem, tá bom? A simplicidade de tudo. E me perdoe mais ainda vocês aí, qual não entenderam o significado da menorá. Esse daqui é o meu talit, tá bom? Que acompanha com o meu kippah, né? Algumas ministrações meus já venham falando sobre isso, meus amados. Isso daqui são instrumentos que o povo judaico tem nos costumes deles. Então entendam, eu não sou judeu, tá bom? Minha barba não quer dizer nada, é moda, eu gosto da minha barba um pouco cheia. Deixa a gente um pouco mais bonito, né? Menos feio, vamos se dizer assim. Então, meus amados, não se assustem, tá bom? Com a menorá, como algum de vocês deve conhecer, esse aqui é o meu talit que eu costumo usar. Não estou usando ele agora, eu vou explicar daqui um pouquinho pelo kippah rapidamente, tá? O talit, meus amados, eu não estou usando ele porque nós estamos na parte da noite, tá bom? Então não sei a hora que você vai ver o vídeo, eu estou gravando ele à noite. Então o talit, na época de Jesus, nos tempos antigos, entendam, são instrumentos, são costumes, são roupas, são indromedárias, vamos dizer assim, que o povo judeu anda até hoje, mas nos tempos antigos era corriqueira, era uma coisa muito normal eles usarem kippah e talit. Kippah é o chapéuzinho, talit é esse manto aqui que a gente coloca sobre o ombro. O que nos traz o talit, meus amados? O talit, ele tem na ponta dele os tzitzi, porém no meu eu ainda estou sem os tzitzi. Vocês estão vendo? Esse daqui é só uma franja normal. Mas geralmente temos um tzitzi que está chegando, tá bom? Que está chegando o meu tzitzi, glória a Deus está chegando. O que é o tzitzi, meus amados? Seria um cordão branco, ou seria um cordão azul no meio desses brancos. Ou vice-versa, ou branco no meio dos azuis. Mas geralmente é o azul no meio do branco. Por quê? Porque o azul no meio do branco ele se destaca. Então entendam, o tzitzi, ele significa as 613 leis, das quais o povo judeu, naquela época oportuna, eles tinham que seguir. Meus amados, se atentem no começo do vídeo, por favor, na minha explicação, para que você não venha interpretar de um modo errôneo algumas coisas que você possa ver no cenário que está aqui, outro que eu vou montar logo mais, tá bom? Vocês vão estar acompanhando aí as minhas ministrações. E as indromedárias, seriam as roupas, seriam os costumes. O kippah, eu já vou voltar aqui já pro talit. O kippah, ele é um sinônimo de respeito, meus amados. O kippah na cabeça do ser, seja judeu sim ou não, ele simboliza um respeito. Qual o respeito? Que acima de nós existe um Deus. Acima de nós existe o soberano. Por isso que o kippah simboliza o sinônimo de respeito, reverência. Que temos que reconhecer que acima de nós existe um Deus. Entenderam? Por isso o símbolo o significado do kippah ao povo judeu e a nós, os gentios. Então também venho trazer agora novamente a explicação sobre o talit, sobre os tzitzi. São os cordões que eu acabei de explicar, azuis em meio aos brancos. Está aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se consigo mostrar, ó. Tá vendo? Esse aqui é um branco, mas tem que ter o azul. O tzitzi, então tá vindo. É um cordão um pouco mais grosso. Então o que simboliza o tzitzi? Tanto para os judeus como para nós. Antigamente eles andavam assim. É porque à noite não é recomendado a usar. Por quê? O que você enxerga à noite? Se alguém vem vindo em uma certa distância à noite, você vai conseguir enxergar o tzitzi sobre as vestes dele? Não vai. Porque está à noite, ele tem que chegar bem próximo para você enxergar. E durante o dia, eu vou explicar, fique tranquilo, que o significado do tzitzi são as 613 leis, então se atentem. É muito simples e fácil de ter o entendimento. Então, quando a pessoa vem durante o dia, a primeira coisa que você vai ver é as vestes da pessoa.
Você vai saber quem é aquela pessoa que está vindo com aquela roupa. Você vai saber o significado da roupa. E durante o dia, de longe, você vai ver se destacando entre os cordões brancos, entre as linhas brancas, você vai ver se destacando o cordão azul. Então você vai ver de longe, não vai precisar chegar perto. Então por isso eles costumam usar muito durante o dia, durante a noite não usam muito. Mas o kippá usa durante o dia ou durante a noite, porque simboliza o respeito, vocês entenderam? Simboliza que você, acima de você, existe um Deus, existe um soberano acima de tudo. Então na internet aí você vai ver várias explicações, vários estudos sobre isso. Porém se atenta ao que você esteja ouvindo, meus amados, tá bom? Se atentem, porque roupa nenhuma salva ninguém. Então pronto. E roupa nenhuma também pode fazer julgamento sobre alguém, desde que ela esteja na Bíblia. Se aquela roupa dela for uma coisa que está favorecendo ela aos mandamentos, às mitzvot, então isso daí não julga ninguém. Temos que saber se vestir, temos que saber se comportar diante de qualquer situação, tanto dentro das igrejas como você fora. Você é o espelho. Você tem que refletir o Deus que você tem. Então muitas das vezes a sua roupa já diz muito de você. Você entendeu? Então isso é o sinônimo do respeito. Enfim, isso daí é um estudo protótipo. Eu só estou aqui dando uma pequena explicação porque o pessoal veio me perguntar de que religião você é. Agora vamos voltar. Eu sou da religião, eu sou discípulo de Jesus, discípulo de Yeshua. Yeshua, meus amados, é Jesus no hebraico, é Jesus no português. Yeshua é no hebraico. Então entendam, às vezes eu vou estar falando o eterno, é Deus. Mitzvot em português é mandamentos, mitzvot no hebraico é mitzvot. Então entendam, às vezes eu vou estar falando, vou estar dando alguma colocação não para me aparecer, porque é a originalidade, é os costumes dos quais tiraram nosso por direito. Então não ache que isso daí são dogmas, não, isso daí é a Bíblia original, é a Bíblia no seu contexto original. Então eu venho sempre falando nas minhas ministrações que esta daqui, na nossa tradução, infelizmente elas foram alteradas algumas coisas, mas ela não muda a narrativa, ela não muda o Deus. O homem tentou alterar algumas coisas que eu digo, meus amados, são algumas escritas. Você pode ver, tem várias Bíblias, tem Bíblia letra grande, letra pequena, Bíblia de estudo, Bíblia isso, Bíblia aquilo, mas se você for ver, ela só é uma só. Ela só traz os mandamentos de um único Deus. Por mais que o homem acrescentou, tirou algumas coisas, entenda o que aqui eu estou lhe dizendo. Por mais que o homem tirou ou acrescentou alguma coisa, porque lá em Apocalipse já diz, ai daquele que tirar ou acrescentar algo. Mas você acha que o homem, se ele não tiver o conhecimento do que faz, ele vai estar se importando para isso? Se ele não tiver o conhecimento de que ele está fazendo algo errado, de querer pôr uma Bíblia na linguagem atual, que linguagem atual, meus amados? Quer dizer então que o nosso Deus ele muda? O nosso Deus ele é imutável. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo do passado, ele é o mesmo de agora e vai ser o mesmo para sempre. Então entenda, ele é um Deus imutável. Não adianta a gente querer as pessoas do meio gospel, do meio evangélico, seja lá de onde for, vir querer colocar coisas. Então entendam o que eu estou aqui falando. Não sou melhor e nem pior. Só estou colocando uma colocação porque muitas das vezes as pessoas não estão entendendo. Então eu estou explicando para aqueles que não entenderam. E para aqueles que tinham alguma dúvida sobre o kippá, sobre o talit, sobre os tzitzit, sobre as mitzvot, os tzitzit significa os mandamentos, que é o cordão azul que eu acabei de falar. Então, se nós formos se atentarmos, olharmos, como os reis lá em Deuteronômio, eles tinham que ter nos ombrais da sua casa, do seu reino ali, ó, do seu trono ali, os mandamentos do Eterno. Para quê? Para que quando ele fosse tomar alguma atitude, alguma ação, quando ele fosse aplicar alguma lei, ele viesse olhar para aquela lei que estava ali e lembrar que o que ele for fazer, ele tem que saber o que está fazendo. Ele tem que ter uma direção. Ele não pode fazer uma lei porque é lei, pronto e acabou. Não, não é assim. A lei criada por homem está assim, meus amados. Assim também já é nos dias das igrejas. Então, por favor, se atentem, tá bom? Me perdoem. A quem não entendeu, me perdoe, meus amados. Tá bom? Eu não estou aqui querendo ser melhor ou pior do que ninguém. Por que eu peço perdão? Porque temos que ser humilde. Primeiramente, temos que ter humildade.
Temos que andar em mandamentos, temos que cumprir o que a Bíblia já nos diz. Muitas das vezes vocês vão ver eu falar a Torá. A Torá é a Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia se resumem à Torá. Mas muitas das vezes as pessoas estão tão acostumadas a ouvir sempre o mesmo evangelho, que quando você relata o evangelho verdadeiro que ele já tem ouvido, mas de uma maneira tão repetitiva, que está se tornando quase uma reza, quase uma oração qualquer. Porque ele só ouve aquela parte qual o pregador quer pregar. Que não adianta eu falar assim para você, Deus manda dizer que você está cheio de problema. Preste atenção na minha colocação agora. Deus manda dizer que a sua família está destruída. Deus manda dizer que a doença está assolando os seus familiares. Isso daí é novidade, meus amados. Isso daí é uma coisa que eu tenho que ficar. Deus manda dizer que você tem isso, você tem aquilo. Eu não posso ficar batendo nessa tecla. E depois eu tenho que usar a palavra de Deus e falar, mas se você fazer o que a Bíblia diz, você vai ser curado. É óbvio que vai. Mas o porquê que você vai ser curado? O que você tem que fazer para que a desgraça, a doença, a falta de fé, ela venha já penetrar dentro da sua família, dentro dos seus lares? O que você tem que fazer, meus amados? A obedecer o homem ou a Deus? Você tem que seguir o homem ou a Deus? Porque muitas das vezes eles usam muita artimanha para falar bem assim, ah, mas o que é verdade para você não é para mim. Eu estou repetindo muito isso nos meus vídeos, porque não há outra verdade. Não tem negócio do que é verdade para você, pode ser verdade para mim ou mentira. Não tem essa, meus amados. Por que não tem? Porque a verdade ela é uma só. João 8,32 já nos retrata isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual verdade? Esta. Os mandamentos. A sua integridade perante a Deus. Porque a árvore, meus amados, ela só é conhecida pelo seu fruto. A árvore ela é conhecida pelo fruto. E se a árvore ela não tiver bons frutos, ela vai ser mal vista. Mas esses bons frutos são exemplos. Você tem que pregar aquilo que você vive. Não é como agora está o modismo aí não, da oração do Pix. Eu não sei se vocês... Muitas das vezes a gente vê essa palavra Pix, já está virando até chacota. Mas, meus amados, a coisa é muito séria. Não há tempo para a gente ficar brincando mais, não. Não há tempo para a gente perder. Não há tempo para nós perdermos tempo com essas bobagens. Agora tá essa, eu vou fazer uma oração, mas envia um Pix. Eu vou fazer isso, envia um Pix. Aonde que tem Pix na Bíblia? Ah, mas não é bem essa palavra, mas me explique. Onde que eu tenho que dar 1.000, 5.000, 10.000? Onde que eu tenho que vender meus bens? Onde que está a Bíblia? Porque o próprio Senhor Jesus, quando veio aquele jovem que falou, mestre, e Jesus falou, não, eu não sou mestre, mestre é aquele qual me criou, mas diga o que tu queres. E ele falou, o que eu tenho que fazer para te seguir? Vocês lembram dessa passagem? Eu acho que você lembra vagarosamente, porque as igrejas não pregam mais isso, né? Ou melhor, me perdoe, essas igrejas do Pix, essa igreja do dinheiro, muitas das vezes eles pregam isso, né? Mas só que eles transformam isso daí em uma mentira. Eles faz a verdade se transformar em mentira. Então são sofismas, são dogmas, são coisas que o homem cria tirando da Bíblia. Você entendeu agora? Eles tiram da Bíblia isso. Aquele jovem queria seguir e Jesus parou naquele caminho. Parou que Jesus estava caminhando, ele veio a um encontro de Jesus, ele andando, ele falou, diga o que tu queres, o que eu faço para poder, vai e venda tudo que tem, pegue, divida com os pobres, dê tudo para ele, e venha, me segue. De repente aquele jovem se entristeceu, aquele homem se entristeceu, caiu o seu semblante, e ele virou as costas e foi embora. Jesus falou, é mais fácil, em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Aí eles usam isso para tomar o seu dinheiro. Mas sabe qual que estava o segredo por trás disso tudo? Eu vou falar para vocês. Vocês estão me vendo com a Bíblia na mão porque eu gosto de falar, porque a verdade está aqui. Não tem negócio de colar, de copiar. Nós temos que aprender com os mais velhos, é óbvio. Tem muitos aí homens usados por Deus com a sabedoria extraordinária que só pode vir do trono do Eterno. Mas são pessoas que pregam aquilo que vivem, então temos que pregar aquilo que vivemos.
Temos que ter bons frutos para poder passar em diante. Muitas das vezes nos encontramos entristecidos com alguma coisa, porque são coisas da vida, mas a gente não podemos parar não, meus amados. E o que devemos fazer? Dar um chute na tristeza para o lado e falar, agora eu não tenho tempo para ti não, agora eu tenho que buscar aqui, ó. Mas temos que ser verdadeiro. Então se atentem, aquele jovem, aquele rapaz, quando ele virou as costas e foi embora, que Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Eles usam isso para poder tomar o dinheiro do povo. Mas eu vou te contar uma verdade, entre milhares que tem na Bíblia, é só você ler com atenção. Só você ler com atenção e não deixar que entre porcaria na sua cabeça. E não deixar que isso daqui seja distorcido e entre da maneira que o homem quer na sua cabeça. Você não pode deixar que isso aconteça. Eu deixei isso acontecer muitos anos comigo. Então entendam, eu não quero ser melhor, eu não quero ser pior. Entendam a colocação. Entendam aqui a narrativa. Nós temos que andar em leis, em estatutos, em desígnios. Eu vou ler para vocês, daqui mais um pouco, Jeremias, capítulo 7 em diante. Então se atentem, meus amados, se atentem ao que aqui vai ser dito. Se atentem, porque é muito forte. Então o que aquele jovem, quando aquele jovem veio, aquele rapaz veio perante a Jesus e disse isso ao encontro dele, no meio da estrada, e Jesus lhe falou isso, e falou isso para os seus apóstolos, falou isso para os seus discípulos, que estavam ali com ele, e ele falou bem assim, antes daquele jovem vir, Jesus já sabia o que estava acontecendo, já sabia o que iria acontecer, então Jesus esperou que ele expressasse, e ele deu aquela resposta que muitas das vezes a gente não quer ouvir. E a verdade é essa, meus amados. Muitas das vezes a gente se contradiz com nós mesmos. Muitas das vezes somos covardes diante de nós mesmos. Muitas das vezes fazemos coisas para nos agradar e deixamos de agradar a Deus. Não é ser um crente maluco, não. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando, não. Não é ser um crente que põe a Bíblia igual desodorante debaixo do sovaco, a gravatinha, e fica andando na rua igual um maluco, não. Não é esse tipo de pessoas que eu estou falando, não. Porque crente, meus amados, até o diabo ele é. Mas eu quero ver ele andar nisso daqui, ó. Ele conhece a Bíblia. Mas a salvação que a Bíblia tem para mim, para você, ele já não pode mais ter. Porque ele já está condenado. Ele já está no seu devido lugar. Então entendam, quando aquele jovem virou as costas e foi embora, Jesus deu-lhe ali a chance da qual eu e você nós temos todos os dias, de negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos prazeres, para poder seguir a Ele, que os prazeres que Ele tem para nós é melhor do que os nossos. Então não se assombre com o que você vê no fundo, não se assombre com o que você vê o povo falar de Israel, de judeus, não, meus amados. Se assombre, não fique... Porque isso daí vai ser fato, no fim dos tempos, já diz os grandes estudiosos de Israel, através da Bíblia, da Torá, que todos os povos, já diz a Bíblia, vão voltar para Sião. Todos os povos vão estudar lá em Israel, a Sião que já acontece hoje. Você vê que Israel é um país muito visitado. Mas se você fosse atentar nas profecias quais essas visitas, todos fazem ali, e todos têm a chance de aprender ali. Mas muitas das vezes as pessoas não vão para aprender alguma coisa sobre aquele povo. Muitas das vezes vai porque acha que se pisar lá, tá salvo. Acha que se pisar lá vai ter uma mudança na vida dele. É óbvio que vai ter. Por quê? Porque aquele lugar é santo. Mas para aquela mudança repentina, quando você pisar naquele solo, quando você tocar no Muro das Lamentações, quando você andar pelo deserto do Negueb, quando você olhar para o Monte Sião, quando você visitar os centros históricos, aquilo tudo vai te comover. Agora imagina se você estiver aqui dentro da palavra dele, você estiver naquele lugar e vir todos os pensamentos do quais você já ouviu falar e dos quais que você está ali. Imagina o que você vai sentir dentro de você. Imagina aquela explosão que vai estar dentro de você. Aquela coisa que homem, ciência, o que você mais acha que é bom na sua vida, você não vai ter noção do que é bom. Porque você vai estar em leis, em estatutos. Eu já vou começar a ministração. Eu quero só que você entenda o porquê. Que muitas das vezes a gente deixamos de ser abençoado por nós mesmos.
Aí a gente fica aí, vendo aí as mentiras, vem receber imposição de mãos do homem. Ah, peraí, mas o que você está falando? O homem pode abençoar, desde que ele esteja na graça. Mas não é essa graça que tudo pode, não. É a graça que o Espírito Santo de Deus nos deixou aqui, ó. As mitzvot, os mandamentos, as leis. Se você andar nas leis, você vai ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, psicologicamente, verbalmente, você vai saber o que fala. A sua visão, se dizem que a visão da águia é a mais aguçada, você vai ter uma visão 10.000 vezes melhor do que a da águia, porque você vai estar aqui, ó. Os prêmios Nobel, meus amados, procurem aí, são entregues mais para o povo judeu. Por quê? Ah, não, porque é deles, não. Porque eles cumprem os mandamentos. Por que você acha que aquela nação é tão abençoada, meus amados? Tem aquele judeu e tem um não judeu. Tem um que é judeu messiânico e o que não é. Aí agora eu falo para você, o que nós temos que acreditar? No eterno. O que nós temos que fazer? Andar na verdade dele. Para que esse tipo de judaísmo, esse tipo de cristianismo, esse tipo de religiões, ela não entre distorcida na sua mente. Os amados, saia do engano. Saia da mentira. Saia dessa podridão que o ser humano criou dentro das igrejas. Peraí, Luedson, mas você está falando das igrejas. Eu estou sim, meus amados. Das igrejas que não têm compromisso com Deus. Estou falando contra essas. Temos igrejas sérias, temos altares santos, sim, temos. Mas por Deus, pelo eterno. Não a gente vê as igrejas aí, ó, filho casando, filho de pastor casando e descasando. Esse mundo gospel aí, como diz, é celebridade casando e descasando. É um cabaré danado, me perdoe o jeito de falar, é uma baixaria danada. É uma bagunça. Aí o povo tá querendo, você tá no colo do papai. Ah, que papai é isso? Ah, meus amados, Deus, ele é o nosso pai. Um pai, antes dele pegar um filho no colo, um pai, antes dele ter uma intimidade verdadeira com o filho, ele tem que passar a conhecer o filho e o filho conhecer o pai. Não é esse negocinho de, papai, meu colinho, me esconde. Deus, ele tudo vai querer para você do bom e do melhor, meus amados, mas você tem que obedecer a palavra dele. Porque se você está na palavra dele, ele vai estar em vós e vós vai estar nele. Não você tem que estar nele, ele primeiro tem que estar em ti. Você tem que dar espaço para ele. Então ande em estatutos, meus amados. Antes nas leis que deixou aqui, ó. Não que o homem cria nas igrejas aí. Me perdoe você que está se sentindo ofendido, mas é a verdade, eu não posso esconder isso. Eu não posso deixar de pregar a verdade. Tem muitos pregadores que não pregam com medo. E são esses que se diz, tem curso de teologia, é formado isso, é magistrado daquilo, tem conferência não sei do que, já viajou não sei quantas vezes por aí, rodou o país inteiro, para dizer que é alguma coisa. E sendo que você não precisa de muito para que o Eterno te exalte. Você não precisa de muito para agradar a Deus. Não, você só tem que obedecer Ele. Você não precisa ter dinheiro ou dar dinheiro para ter a presença dEle. Não. Você não precisa ser branco, preto, amarelo, azul. Não, só basta você ter o fôlego de vida, aquele fôlego que Ele deu a todos, até para os animais do campo. Se você tiver esse fôlego, você já tem Deus na sua vida. Mas para que esse fôlego continue por toda a eternidade, você tem que aceitá-lo, você tem que andar nos caminhos dele. Você tem que buscar agradar ao Eterno, meus amados. Para que assim ele possa te agradar da maneira que ele sabe que vai ser o melhor para você. Eu não tenho que dar 1.000 e esperar receber 2.000, não. Eu não tenho que vender um apartamento e depois querer uma mansão, não. O povo está assim. O povo está buscando esse tipo de Deus. Me perdoe, eu estou morrendo de vontade de dar risada, mas a coisa é séria, eu não posso brincar com isso. Como é que eu vou vir a receber a sua bênção se eu nem sei quem é o abençoador? Como é que eu vou receber uma bênção duradoura? Posso receber uma bênção passageira. Venha receber o seu não sei o que lá, venha pegar os seus envelopes. Venha trazer o seu Isaac, meus amados. Que conversa é essa de Isaac? Onde que está na Bíblia aqui que eu tenho que dar meu dízimo em cima do dízimo? Onde que está aqui que eu tenho que dar a minha melhor oferta? Já sou eu. Eu sou a melhor oferta. Assim como foi o Cristo pregado no madeiro, ele foi a melhor oferta. Muitos aí pregam que o nosso Cristo, ele era um humilde carpinteiro, um coitado.
Eles usam isso como um coitado. Mas, meus amados, na época de Jesus, quando ele caminhava, ele era rico. Não é nem tanto que assim que ele nasceu ali numa simples manjedoura. Numa simples manjedoura, você lembra dos 3 reis? Vieram trazer o que para ele? Vieram trazer folheto para ele ofertar a ele? Ou eles vieram trazer o melhor deles? Eles vieram trazer, Jesus não pediu nada. Eles foram seguidos pela estrela, vocês lembram disso? Então, meus amados, se atentem no verdadeiro evangelho. Desde o ventre da mãe dele, ele já era rico. E quando ele nasceu, vieram trazer ouro, vieram trazer primícias, vieram trazer presentes. E esses presentes, meus amados, não ache você que era qualquer barganhinha, não. Não vieram barganhar com ele, não. Não vieram falar, ó, tô te dando porque você é o menino Jesus, tá bom? E eu quero ser abençoado, ô, meus amados. Imagina, ele recebeu ouro, ele recebeu presentes, ele recebeu ali o sustento dele. E mais ainda ele recebia Jesus por onde passava. Você não acha que ele pregava pedindo, não. Não tem, não. Tudo que ele tinha, que assim quando ele passava nas cidades, que ele ganhavam, que davam para os seus discípulos. E Jesus falava, divide tudo com os pobres. Compre, divide com as viúvas. Ele não ficava com nada, meus amados. Ou melhor, me perdoe a minha colocação, ele mesmo dividindo com os órfãos e as viúvas, ele ainda sempre tinha mais. Aí lá no sermão, lá quando foi dividido os 5 pães e os 3 peixinhos, vocês lembram? Dos pães e os peixinhos, acho que vocês lembram. Não lembram? Lembram, né? Que as igrejas não pregam mais o velho Israel. Não pregam mais. A verdadeira está aqui, ó. Não pregam. Aí muitos que ouvem aqui, ou eu, ou seja lá, qual for o irmão abençoado falar, olha para o que está atrás e já julga pela roupa, já julga pelas indromedárias, já julga pelo cenário. Não, meus amados, ouça. Antes de fazer qualquer julgamento, ouça o que está sendo dito. Aí você pode tirar suas conclusões. Então tire essa ideia que colocaram na cabeça de vocês que Jesus era pobre. Não tirem. Jesus não era pobre, não, meus amados. Ele não era um simples homem, não. Não era, não. Todas as ministrações, pregações dele, ele ganhava. Judas era o seu tesoureiro. Judas, mesmo tirando a parte dele, mesmo Judas roubando, sempre tinha mais. Nunca faltava. Aí muitos podem falar, mas porque ele era Deus, porque ele... Não, meus amados, não. Quando usam esse tipo de palavra porque ele era Deus, já é para ofuscar a verdade. Já é para ofuscar a verdade. Então a gente não pode deixar a verdade ser ofuscada. Nós temos que transparecer, nós temos que respirar a verdade, nós temos que ser a verdade. Porque nós somos a imagem e semelhança do Cristo. Mas não aquele pregado na madeira, me perdoe, eu não tenho nada contra a religião, não. Me perdoe vocês, meus amados. Mas aqui tem que ser pregado o verdadeiro evangelho. Não o evangelho da cruz, mas o evangelho da Bíblia. Está aqui, ó. O evangelho que emana, que está dentro de nós. O evangelho do qual falamos, respiramos, andamos. O evangelho que pode agir. Não o evangelho que vai ficar parado. Então se atentem. Agora vamos lá na palavra aqui, ó. Eu vou ler rapidamente para vocês. Jeremias 7. Preste atenção, é muito forte o que Deus vai nos dizer aqui, meus amados. É muito forte, eu já sinto a presença do Eterno aqui, ó. Preste atenção, a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós, os que entrais por esta porta para adorardes ao Senhor. Preste atenção, meus amados. Jeremias aqui já estava exortando o povo, assim disse o Eterno a Jeremias. Lembra o povo, exorta o povo, fala para o povo se atentar, para quando eles entrarem em minha casa, para quando eles estiverem dentro da igreja verdadeira, meus amados, preste atenção, para quando eles estiverem dentro da igreja verdadeira, não a do pé-de-pé, mas a igreja que prega ali o evangelho, a igreja que prega a verdade, a igreja que prega os mandamentos, o que você tem que fazer para poder garantir a tua salvação na eternidade, para que você viva bem no presente. É esta a palavra verdadeira de Deus.
Não é que eu tenho que dar para me poder receber, não. Ele tudo já fez por nós, para que nós pudéssemos receber. Mas a gente retrai as bênçãos de Deus, porque vamos contra os seus mandamentos. Então está aqui, Jeremias, exortado por Deus, fala a todo o povo de Judá, presta atenção. Dizendo, ouvi a palavra do Senhor todos, de Judá, vós os que entrais por estas portas para as adorardes ao Senhor. Meus amados, quando eu digo de Judá, não só é o povo daquela época, somos nós hoje. A todos de Judá, a todos desta terra, a todos do globo terrestre. É esse. Mas naquela época foi para eles e hoje serve para nós. Nós temos que se atentar quando entrarmos dentro da igreja, quando entrarmos dentro de um lugar sagrado, santo. Então preste atenção, vamos lá, 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Agora estou, 7:4. Não vós fiéis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deverás melhorar, mas se deverás melhorar os vossos caminhos e as vossas obras, se deverás fazer juízo entre um homem e entre o seu companheiro. Preste atenção, meus amados. Agora aqui vai dizer muita coisa. É muito forte essa palavra. Agora estou aqui no 6. Ó. Se não oprimides o estrangeiro e órfãos e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vossos próprios mal. O que nos traz isso, meus amados? Que não adianta a gente ir para a igreja e adorarmos a Deus de qualquer jeito. Ou não adianta a gente ir para a igreja adorar deuses que não pode se mover, não pode falar, não pode interagir conosco, assim como o Eterno já interage. Sabe como é que Deus ele interage, ele opera? Ele está conosco. Sabe aquele arrepio gostoso que você sente? Não é aquele calafrio do frio, não. É aquele arrepio que quando você sente, é aquele que eu cito aqui agora. Os seus olhos lacrimejam, meus amados. A sua boca ela chega a bater. Você começa a sentir uma presença sobrenatural sobre a sua vida, mas uma presença boa. Uma presença que naquele momento seu de desespero, ela vem te acalmar. Então nós temos que nos atentar a isso, para que a gente não use a nossa boca para profanar o templo, para falar de coisas alheias dentro da igreja, para que a gente não busque a Deus de qualquer jeito. É o que acontece hoje. Como assim de qualquer jeito? Um masca no chiclete, o outro no WhatsApp, a palavra começa, ele levanta, vai lá para fora. Isso já está normal. Você mascar o chiclete dentro da igreja é normal. Você está aqui no WhatsApp, já está virando normalidade. Então, meus amados, a igreja é normal para quem é normal. Agora, para aquele que é anormal, para aquele que anda nesses estatutos, o normal não vai entender o que o anormal diz. Porque não tem como uma pessoa que se diz sã da cabeça entender um maluco. Não tem como. Mas o reino do céu será já desse maluco, diz a palavra de Deus. Deus usa as coisas loucas para poder confundir as coisas sábias deste mundo. Então entendam a colocação. A Bíblia já nos diz isso. Deus usa as coisas loucas para esse mundo para confundir as sábias deste mundo. Então entendam, meus amados. O que isso quer nos dizer? Deus usa a palavra. Deus usa o servo que assim deixa ser usado por ele, para que ele possa aplicar esses mandamentos de um jeito sobrenatural na vida do próximo. Para que ele venha entender e ao mesmo tempo não entender. Por quê? Porque vai estar uma... Peraí, irmão, não estou te entendendo. Como assim? Te entender e depois não te entender? Porque é uma guerra, meus amados, entre a carne e o espírito. Então você vai dar espaço, mas ao mesmo tempo você vai entender o que você já vinha aprendendo há muitos anos. Você vai falar, peraí, mas o que ele disse? Peraí, mas o que eu entendi? Peraí, mas o que eu tenho que processar? Peraí, o que eu tenho que passar em diante? Você entendeu como é que é o trocadilho? Aí a sua mente começa a te lembrar de muitas coisas, das quais você já vinha se alimentando. Aí o seu mandamento começa... o seu pensamento começa a esquecer os mandamentos bíblicos. Você começa a pensar nos mandamentos que te ensinaram lá na igreja.
Mas aquele mandamento de honrar pai e honrar mãe, você já não lembra mais. Aquele mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, você já não lembra mais. Aquele mandamento do qual devemos ser igual a Jesus, você já não lembra mais. O mandamento que a Bíblia nos diz, meus amados. Não cobrindo os mandamentos da Torá, dos mandamentos das mitzvot. O mandamento que a Bíblia nos traz, não é criando mandamento, entendam. São as leis, são os estatutos, são a obediência que nós temos que andar aqui. Muitas das vezes a gente esquece que o homem não prega mais. Lá em Deuteronômio já diz isso, leia o 5 primeiro livro da Bíblia. Ali traz as leis que Deus colocou para a humanidade naquele tempo, que serve para nós hoje. Porque somos descendência de Abraão, Isaac e Jacó. A descendência qual o Senhor prometeu lá para os nossos patriarcas, ainda nem viria existir nós. Humanamente falando, mas o Eterno já sabia, Deus já sabia, meus amados. Quando o seu Filho amado, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele estava ali naquele seu momento de agonia. Você acha que ele estava preocupado com o que estava acontecendo ali? Não. Ele estava se alegrando com o que estava por vir. Mas muitos usam a cruz do Calvário como modo de ganhar dinheiro. Venha pegar a sua cruz para você trazer o seu sacrifício tal dia. Venha pegar isso para você trazer o seu Isaac tal dia. Eles estão distorcendo, meus amados. Por que eu digo isso? Venha fazer o jejum de Daniel. Só chama a pessoa para fazer um jejum de Daniel por causa disso. Do dinheiro. Aí a pessoa vai, os 21 dias, você tem que trazer o seu melhor. Você tem que trazer isso. Aí eles começam a fazer uma criação que as pessoas entram na cabeça da pessoa. E a pessoa enche as igrejas para ir buscar mentiras, meus amados. E a própria Bíblia já nos relata: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento como esse não é o homem que vai te dar, está aqui, ó. As suas escrituras sagradas, meus amados. A Paraxá, os mandamentos, os ensinamentos. A Paraxá é mandamentos em hebraico. Então o hebraico, a Paraxá, no português é mandamento. Então entendam a minha colocação. Não quero ser melhor ou pior. Não estou aqui pregando judaísmo. Não estou aqui pregando igreja, placa de igreja. Não, estou aqui pregando o evangelho, do qual muitos têm vergonha de falar. Muitos acham que se falar vão ser criticados por isso. Crítica vai vir, meus amados. Crítica sempre vai vir. Mas use pessoas para poder te ajudar nela. Mas pessoas enviadas por Deus. Tenha força na caminhada. Porque sozinho a gente não consegue nada. Temos que pedir ao Eterno para colocar pessoas capacitadas para poder nos ajudar. Ajudar as nossas famílias. Ajudar os povos da terra. Não com mentiras, mas com a palavra do Eterno que aqui está. Ó. Se você tem dúvida, leia. Leia, procure. João 8,32, a verdade vos libertará, a verdade da qual está aqui, ó. Procure Deuteronômio, os mandamentos. Veja as leis que Moisés trouxe, amando do Eterno. Veja as leis, as mitzvot, as leis, os mandamentos, quais Moisés foi lá no Monte Sinai e trouxe para o povo. E quando Moisés ainda desceu, o povo ainda estava adorando o bezerro de ouro. Muitos conhecem isso. Vocês lembram? Quando foi dividido ali, morreu um pouco mais de 3.000 ao fio da espada de quem? Dos levitas. Porque lá na hora que Moisés desceu, eu vou te falar, meus amados, o pecado, o castigo do povo, quando Moisés desceu, Moisés quebrou as tábuas. Subiu novamente, desceu. Aí falou: pronto, agora vamos resolver. A idolatria do bezerro de ouro, como começou, como é que foi. E Deus falou para Moisés: divide o povo. Dividiu. Agora quem não adorou, mata quem adorou. Os levitas foram a única tribo que levantou as espadas para poder matar até os dos seus familiares, até um dos seus irmãos de sangue. Os levitas foram os únicos, meus amados, que tiveram coragem de combater a idolatria. Por isso que foi o povo escolhido para poder carregar a arca. Talvez você não sabia disso, né? Ou talvez você ache que é mentira minha. Pois procure na Bíblia. Procure. Em Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, procure que você vai achar. Por que eu estou falando para você procurar? Porque é fácil eu abrir ela e falar onde é que está e você só entender esse pedacinho. É fácil, meus amados. É fácil eu abrir lá em Coríntios e falou:
e falar, ou lá em Romanos, trazer seu dízimo e suas ofertas à casa do tesouro. E é fácil falar, tá aqui, ó. É mandamento, você tem que cumprir. Agora eu bater na Bíblia e falar, tá aqui, é mandamento. Honrar pai, não levantar falso. Tá aqui, ó, ser um bom pastor. Tá aqui, ó, conduzir as suas ovelhas. Se possível, for até morrer por elas. Tá aqui. E quem faz isso? Essa daí eles não usam mais. Aí quando aparece um evangelho desse tipo, não só eu que prego, mas muitos pregam por aí, as pessoas não dão ênfase, não fazem pouco caso, nem compartilha com o próximo. Diz que compartilha, mas não compartilha, porque tem vergonha de estar compartilhando a palavra do Eterno. Isso eu falo para quem não compartilha, meus amados. Para aquele que compartilha, muito obrigado, você está contribuindo com o reino. Não em dinheiro, mas em espalhar o entendimento, espalhar a palavra de Deus. Eu não estou aqui querendo seu dinheiro, não. Para longe de mim isso, eu não quero. Glória a Deus, até aqui o Senhor tem me suprido. E assim Ele vai continuar. Glória a Deus, meus amados. Aleluias, glória a Deus por isso. Eu não preciso estar pedindo pix para poder arrumar meu cenário, não. Não preciso estar pedindo pix para poder arrumar minha iluminação, não. Eu preciso pedir mesmo para Deus uma ligação direta aqui, ó, no meu entendimento, na minha carne, para que eu mortifique ela dia após dia. É isso que eu tenho que pedir, é isso que você tem que pedir, nós temos que pedir, para que a gente entenda qual é o propósito dele para com as nossas vidas. Meus amados, a Torá, os mandamentos, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são tão poderosos que os rabinos, até hoje, nos dias de hoje, eles estudam a Torá dia após dia. Os 5 primeiros livros da Bíblia eles estudam dia após dia, para poder entender o que está acontecendo nesse exato momento. Para quê? Para que eles não fiquem na mesmice. Para que eles não fiquem só abrindo um versículo e colocando na cabeça das pessoas só aquilo, não. Eles querem entender o que passa no dia de hoje, assim nós também temos que fazer. Nós também temos que ter esse entendimento, meus amados. Para que a gente não fique habitolado, não. Crente maluco, não. É isso que temos que fazer. E se formos malucos, temos que ser malucos pela palavra. Ó. Temos que andar nela. Então entenda. Agora vamos lá aqui, ó. Jeremias de novo, aqui, ó. 7:7, ó. Eu vos fareis habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Séculos lá atrás. Séculos passados, séculos presentes, séculos que adivinham. Ele é o mesmo Deus. Ele não muda, ele é imutável. Assim como ele foi com Abraão, Isaac e Jacó, que diz... Ele falou que nós seríamos descendências, assim como os grãos de areia da praia. Assim se Jacó conseguisse contar. Nós seríamos descendência. Assim como numerosas como as estrelas dos céus. Assim é os povos sobre toda a face da terra, sobre toda a planície dela. Dizem que tem mais de 8 bilhões de pessoas no globo terrestre, sobre a face da terra. Isso é só o que o homem consegue contar, mas para Deus vamos ser inumerosos, que só o Eterno consegue contar, que Ele sabe quantos fios de cabelo temos na cabeça. Não cai uma folha de uma árvore se assim Ele não permite. Então como é que podemos contradizer um Deus desse? Como é que podemos negar a sua existência? Se Ele se faz presente dia após dia, se a palavra dele se renova dia após dia em nossas vidas, se Ele dia após dia está nos mostrando os falsos profetas, os mentirosos, os enganadores do pix, do dinheiro, seja lá do que for, do venha, me dê isso para você receber aquilo, venha receber imposições de mãos de homens, saia desse engano, meus amados. Aí o que temos que fazer? João 8,32 já nos diz, conhecereis a verdade que está aqui, ó, na Bíblia por si. A Bíblia por si, ela já diz muito sobre ela mesma. Ela já diz muito sobre aquilo que deveremos fazer. Mas o homem começou a contextualizar, começou a fazer muita coisa. Começou a ver isso daqui como um ganho. E as pessoas vão buscar a bênção, mas não vão buscar a bênção que está aqui não. Vão buscar a bênção que o homem fala, venha buscar a sua bênção. E o homem levanta a mão e fala, receba. Existe, meus amados, os profetas entendam. Mas desde que ele ande em estatutos, desde que ele ande em leis, desde que ele ore, jejue e busque pelo povo. Não querer fazer campanhas de madrugada, colocar no WhatsApp, Facebook, seja lá onde é que for, e ficar pedindo dinheiro para o povo. Cuidado com essa enganação, meus amados. Agora você nem precisa mais ir para a igreja para você ser enganado, não. Agora você é enganado até dentro da sua casa, através de um aparelho celular.
Então se atentem ao que eu estou aqui lhe dizendo. Não quero ser melhor ou pior do que ninguém, não. Não quero ofender nenhum tipo de religião, não. Para longe de mim esse tipo de sofismo, de mentira. Temos que andar em leis, meus amados. Para isso foram criadas. Para isso Moisés subiu para poder trazer a lei que Deus deu para o povo. Porque o povo tinha que andar em leis. O povo era um povo totalmente ignorante. Deus deu estatutos, deu lei. Deus ajudou aquele povo. Mas muitas das vezes o povo é igual no dia de hoje. Rejeita o Deus que tem. E quer criar deuses para eles. Assim já nos diz aqui em Jeremias. Então vamos lá no 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Está aí, ó. Que palavras falsas? A maldição, meus amados, que a Bíblia tem para com as nossas vidas. Peraí, você está falando que a Bíblia nos amaldiçoa? Nos amaldiçoa. Mas como assim, meu irmão? O que você está falando? Você está louco? Não, meus amados. Eu vou te falar uma coisa muito simples. Não precisamos estudar em faculdades, não. Temos só que ter um entendimento do que a palavra quer nos dizer, não para o nosso bem. Não, mas para que a gente tenha a revelação do Espírito Santo para com as nossas vidas. Para que a gente tenha a revelação do Eterno para as nossas vidas. A maldição, o que traz a maldição da Bíblia para as nossas vidas? E o que traz as bênçãos da Bíblia para as nossas vidas? A maldição é, meus amados, que o pecado que fazemos, esse nos conduz à morte. Pecado com a Bíblia já nos diz. Temos que andar em mandamentos. Se não andamos ao contrário da Bíblia, então a maldição com a Bíblia nos traz, que fazemos diante dos nossos pecados, vai ser cumprida. Porque isso daqui é a palavra do Eterno. Então essa é a maldição. O pecado nos conduz à morte. A obediência nos conduz à vida plena e a vida eterna, que há de vir. E o pecado também nos conduz à morte, que há de vir sobre nós por estarmos fazendo tais coisas. E ainda a morte, que vai nos condenar para a vida toda também, meus amados. Então entendam, essa é a maldição. Mas e as bênçãos? Obedeça, que você e sua casa verá a glória de Deus. Você e sua casa vai viver bem. Buscai primeiro, a Bíblia já nos diz isso, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar primeiro dar 500 para receber 1000, não é assim. Está tudo errado. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino dos céus, a Bíblia, o conhecimento e a justiça, qual está nela. Nos mandamentos, nas mitzvot, para que tudo aquilo de bom que ela tem me venha sobre mim e que recaia sobre os que estão próximos de mim, porque assim serão as descendências, assim serão as bênçãos sobre as nossas vidas. Meus amados, entenda uma coisa, antes de você se lamentar para Deus a sua dor, ou antes de você se lamentar para alguém a sua dor, Ele já sabe de tudo. Então não fique aqui jogando conversa fora com alguém, não, porque o Eterno já sabe de tudo. Ele sabe do que precisamos Ele sabe o que nos faz bem e o que não faz bem. Ele sabe. Não adianta você falar, eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus vai falar, calma, meu filho, calma. Porque isso você pode ter, mas num tempo oportuno. Aquilo você já tem, mas você não se deu conta. A salvação você já está salvo. Porque a minha vida já foi entregue por você. Não é essa graça que Paulo só a sua graça me basta. A graça de que eu posso fazer tudo o que eu quero. A graça de que Deus aceita todos do jeito que são. É isso daí que estão pregando. Ele veio para todos, meus amados. Mas se todos não estiverem aqui na lei, para que Ele se revele para conosco, nada vai acontecer. Não adianta eu falar, Deus me aceita do jeito que eu sou e eu vou continuar sendo o que eu quero ser. Não pode ser assim. Deus me aceita em pecado. Com o pecado, me perdoe. Mas presta atenção. Deus, Ele ama o pecador. Já diz a palavra dele. Mas Ele abomina o pecado. Então se você veio pecador, Ele vai te tornar uma pessoa santa para que você abandone o pecado. Pera aí, mas como assim Ele vai tornar nós uma pessoa santa? Porque Paulo já diz, o espinho que Paulo tinha na carne, meus amados, era justamente para isso. Para que Paulo não deixasse tamanha sabedoria subir na cabeça. Até no ponto que ele fala, por que, ó Deus? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas sim, o mal que eu não quero, esse eu faço.
Era isso que movia o coração de Deus. Até Paulo, meus amados. Porque Paulo sabia que tinha alguma coisa de errado, mas Deus não podia tirar aquele espinho dele, para que a soberba não subisse ao coração dele, para que ele não fosse enganador, porque tamanha sabedoria, meus amados. Paulo foi um homem que pregou em um continente inteiro. Você tem noção do que é isso? Mas não foi ele falando, foi ele indo, andando, passando, abrindo igrejas. Foi curando, salvando, ressuscitando mortos através do nome amado de Jesus Cristo. Então entenda o que aqui está lhe sendo dito. Entenda. Não fica assombrado não, meus amados, com o que você está ouvindo. Assombrado, que eu digo assim, eu não quero impactar nada em ninguém não quero não. Eu só quero que você abra sua visão e saia da mentira, saia do engano. Cuidado com os falsos, meus amados. A Bíblia diz que no fim dos tempos muitos iriam se levantar, muitos falsos. Hoje já está aí, ó. Mas, meus amados, a mentira já está virando verdade. O que é proibido já está virando uma coisa normal. O que não era para ser já tem que ser. Aí as pessoas vão lá, mas é bíblico. Mas você vai aceitar uma coisa como a Bíblia já nos diz isso. Mas a Bíblia diz o quê? Para nós nos atentarmos. Para nós nos atentar, para a gente não sair dela, ó. Para a gente não sair da verdade dela e entrar na verdade que o homem criou, utilizando a palavra de Deus, mas distorcendo ela. Então entenda, eu não sou melhor e nem quero esse tipo de formação sobre mim, não quero. Eu só quero que você entenda o que eu não vinha entendendo. E eu quero que você saia desse negócio de falar, peraí, meu amado, mas o que você está pregando aí pode ser verdade para você, mas não é para mim. Então está aqui, ó, João 8,32. A verdade vos libertará. A palavra, os manuscritos sagrados, é a única verdade existente sobre a face da terra. Não há outra. Se tem outra, é mentira. Se tem outro Deus, se tem outra criação, é mentira. A única verdade está aqui. Está aí, ó, na sua palavra, na palavra do Eterno. Mas cuidado com o que você ouve. É por isso que eu falo, nós temos que atentar para Israel, para aquele povo. Porque ele veio para ele, a aliança foram com eles. Nós fomos enxertados nele, nós fomos aproximados a Israel, ao povo de Israel. Meus irmãos, aquela nação, ela não foi criada. Deus não veio para aquela nação para que fosse uma nação qualquer, não. Israel durante anos é massacrada. Procure aí, procure estudar sobre isso, procure entender. É massacrada. Muitos judeus no tempo do Holocausto foram queimados, foram trucidados, foram barbarizados. As Torás, as Bíblias naquele tempo eram queimadas, não queriam apresentar aquele conhecimento para a humanidade, não queriam deixar. Aí no tempo oportuno se criaram aí, ó, através de política. Constantino, procure sobre Constantino. No lugar de você ficar aí zapeando stories, status aí de WhatsApp, Facebook, procure se ocupar em alguma coisa que vá lhe trazer um benefício, mas não próprio, o benefício divino, o benefício do Eterno para a sua vida. Não perca seu tempo vendo porcaria não, meus amados. Não perca não. Ore, busque mais a Deus. Se apresente perante a Deus, para que Ele venha até vós outros. Fale, eis-me aqui, Senhor, teu servo te ouve. Mas, Senhor, esse teu servo que te ouve, ele não quer ser um servo qualquer, não. Ele não quer ser melhor do que A ou do que B, não. Esse servo que te ouve, ele quer que o Senhor dê conhecimento, a qual ele possa dar explicações que o ser humano vem entender sobre a sua palavra, sobre os seus mandamentos, sobre a sua Torá, sobre as suas mitzvot, sobre o seu querer para com as nossas vidas. É isso que temos que perguntar ao Eterno. Não é ficar na enganação, não. Agora vamos lá. Parei no 9, perdoe. Parei no 9, é isso mesmo, ó. Furtareis-vos, e matarei, e cometereis adultérios, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andares após outros deuses que não conhecestes. É assim que o povo está, andando após qualquer deus. Assim é as igrejas hoje. Está apresentando Deus, qualquer Deus para eles. E eles estão acreditando. Eu acabei de falar sobre isso. Agora vamos lá no 10 para a gente finalizar. Então vereis e vós
poreis diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizereis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações? Prestem atenção. Se estivermos adorando a Deus de qualquer jeito, se estivermos em qualquer casa, se estivermos comendo um alimento que não saia daqui, alimento que eu falo é o conhecimento, alimento espiritual, e estamos passando em frente coisas tais, de nada vai ter proveito da nossa palavra, meus amados. Assim a gente vai estar assim, ó. Então vereis e poreis diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizereis, somos livres, podemos fazer todas as abominações. O que isso quer nos dizer? Que já tem muitas denominações se dizendo, vem, Cristo aceita você do jeito que você é, ele aceita. Mas ele não aceita que você continue do jeito que você veio. Ele quer uma mudança. E temos que mostrar perante ele dia após dia que somos dignos de estar caminhando com ele. Assim como foram os seus discípulos. Inúmeras das vezes Jesus chegou a falar com eles, não está feliz, não é desse jeito que vocês querem que eu prego, então vá-te embora. Não preciso de vocês não, vá embora. Mas mestre, para onde iremos se a verdadeira palavra, o verdadeiro conhecimento está em vós? Então por que contestarmos? Você entendeu, meus amados? Por que ficarmos, aquela é boa? Não, essa daqui está mais cheia. Não, aquela dali não pede tanto dinheiro. Não, essa daqui pede pouquinho dinheiro. Não, aquela dali tem ar-condicionado. Não, aquela dali não tem. O povo está assim. Aí está se confundindo, meus amados. Está se alimentando de qualquer porcaria. Visite igrejas, conheça as igrejas, mas veja o que está saindo delas, se está aqui, ó. Se não tiver, saia fora. Se estiver só pedindo, saia fora. Porque Deus não quer teu dinheiro. Ele só quer sua obediência no dízimo e nas ofertas. Ele não quer que você use o dízimo acima do dízimo. Faça a prova de Deus, dê seu dízimo e depois dê mais 10% e depois dê sua melhor oferta e depois dê mais 500. É assim que eles estão fazendo. E o povo vai. Eu vou dar porque eu vou receber. E passa-se tempo e tempos e nada acontece. Nada. Então se atentem, meus amados. Eu falei que ia finalizar no 10, mas vou finalizar no 11. E pôs essa casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então, meus amados, é muito forte. É muito forte essa palavra. É muito forte. Eu acabei de falar para vocês dos mentirosos. Está aqui, ó. No 11, e pôs essa casa que se chama pelo meu nome, que se diz ser a casa de Deus, que se diz ser a verdadeira igreja, que se diz que se pôr a mão você vai ser abençoado. Presta atenção. Pelo meu nome, uma caverna de salteadores. Salteadores é ladrões, meus amados. Enganadores, mentirosos. Salteadores aos vossos olhos. Aí tem uma interrogaçãozinha aqui, ó. Salteador aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Meus amados, é muito forte. Eu vou parar no 11 aqui, ó. Então leia Jeremias 7 até o 11. Jeremias capítulo 7, versículo 1 até o 11. Se caso você não entendeu, leia. Se não entendeu, releia. E se ainda não entendeu, ore. Busque a Deus para que abra o seu entendimento. Porque, meus amados, é muito forte. Está aqui, ó, o Eterno já diz. Jeremias já disse isso, usado por Deus. Ele já disse como que seria, como que estava sendo nos tempos antigos e como está sendo no tempo oportuno, nos tempos atuais. Agora imagina, você acha que Jeremias iria ter essa visão se não fosse dada pelo Eterno? Não. Você acha que nós iríamos ter esse conhecimento se não fosse relatado? Não. Agora, o que devemos fazer? Obedecer, andar em desígnios, em mandamentos, sermos retos perante a Cristo. Temos que ser igual a Ele. Assim Ele disse, sejais santos, assim como eu fui. Paulo também disse, temos que ser imitador de Cristo. Para que Ele se manifeste em outrora em nossas vidas. Para que Ele esteja conosco dia após dia. Então, meus amados, se entregue, volte para Ele, você que está afastado. Não fica olhando o que está em sua volta, não. Não fica olhando. Perdoe eu voltar de novo a esse assunto. Não olha o meu quipá, não olha minha barba. Eu não sou judeu, não. E nem quero ser, eu sou o que eu sou. Porque assim o Cristo me fez. Assim o nosso Senhor Jesus já nos fez. Temos que ser discípulo dele. Temos que andar em retidão perante a ele. Diante dele. Temos que nos apresentar diante dele.
porque ele já está diante de nós. Temos só que nos apresentar verdadeiramente diante dele. Temos que falar: Senhor, eis-me aqui. Então, meus amados, se atentem, se atentem. Me perdoe, eu virei aqui só para poder desligar o rádio aqui, porque eu já vou encerrar com vocês. Então se atentem, volte para os caminhos do Senhor, se entregue a Ele. Se entregue, se não entendeu, busque conhecimento. Mas busque conhecimento na Bíblia, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está aqui, ó. Não está em placa de igreja, não está em dromedário, instrumentos, não. Tudo que eu falei para você é relatado na Bíblia. As mitzvot, os mandamentos, tsi, kippá, procure entender sobre isso antes de levantar alguma falsa contra a pessoa. Então procure se santificar, procure andar em retidão. Então fiquem todos na paz do Senhor.